Olá, nono ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Taina Paula e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no capítulo 2, que trata sobre evolução. Vamos lá? Bem, na aula passada nós discutimos sobre a adaptação dos seres vivos ao meio ambiente. Então, nós vimos que o meio ambiente passou por intensas adaptações, desde épocas remotas até hoje. E nós percebemos que os seres vivos também sofreram modificações ao longo do tempo, o que foi evidenciado pelos fósseis. O estudo dos fósseis nos mostra que os seres vivos da antiguidade eram diferentes dos que nós observamos atualmente, evidenciando que há uma modificação desses seres vivos em resposta de modificações do ambiente. Nós vimos também as ideias de Charles Darwin e Alfred Wallace sobre seleção natural. Então, nós conhecemos as pesquisas desses dois naturalistas, né? Charles Darwin fez uma viagem ao mundo, estudando espécies, recolhendo fósseis, recolhendo materiais, e de forma independente, Alfred Wallace também fez a sua pesquisa, estudando seres vivos, e os dois chegaram a conclusões semelhantes sobre a ideia de seleção natural. Essa teoria da seleção natural diz que, em uma população, nós temos indivíduos diferentes. Dentre esses indivíduos, existem aqueles que têm características mais vantajosas, que os tornam mais adaptados ao meio ambiente em que vivem, e na luta pela sobrevivência, esses indivíduos mais adaptados têm maiores chances de sobreviver e assim se reproduzir e dar continuidade à espécie. Então, agora que nós já conhecemos as pesquisas de Charles Darwin, de Alfred Wallace e suas conclusões sobre a seleção natural, vamos conhecer também a teoria de Lamarck, que foi um outro pesquisador com ideias muito importantes a respeito da evolução das espécies. Então, veja só, durante muito tempo acreditava-se que os seres vivos não se modificavam ao longo do tempo. Essa corrente de pensamento aceitava a imutabilidade das espécies. Antes de Charles Darwin publicar suas pesquisas em 1859, havia uma corrente de pensamento que acreditava que os seres vivos não mudavam ao longo do tempo. Então, eles aceitavam que as espécies eram imutáveis, que elas não se modificavam ao longo do tempo. Mas antes de Darwin e Wallace, outros naturalistas já falavam que as espécies podiam sim se modificar ao longo do tempo. Um desses importantes naturalistas da época foi Jean-Baptiste Lamarck. Então, Lamarck publicou em 1809 um trabalho em que discutia a ideia de que os seres vivos mudam ao longo do tempo. Então, você pode observar aqui que em 1809, 50 anos antes das ideias de seleção natural serem publicadas por Darwin, Lamarck defendia que as espécies, os seres vivos, se modificavam sim ao longo do tempo, né? Se contrapondo a essa corrente da imutabilidade das espécies. Então, nós podemos dizer que Lamarck foi um precursor das ideias de evolução, né? Porque ele defendia, em 1809, antes de Darwin, antes de Wallace, ele defendia que os seres vivos se modificavam, sim, ao longo do tempo. Então, vamos entender melhor as ideias de Lamarck. Bem, a teoria de Lamarck possui dois princípios básicos. Primeiro, a lei do uso e do desuso. Segundo, a transmissão das características adquiridas. A lei do uso e do desuso diz que o uso de determinadas partes do corpo faz com que elas se desenvolvam, enquanto o desuso faz com que se atrofiem. A transmissão das características adquiridas diz que
alterações adquiridas no corpo pelo uso ou desuso são transmitidas aos descendentes. Então, vamos entender os dois princípios básicos da teoria de Lamarck com um exemplo. Imagine um casal de fisiculturistas, um homem e uma mulher que utilizam bastante os músculos, que fazem bastante musculação. Devido a esse uso demasiado dos músculos, eles vão desenvolver esses músculos. Então, nós vamos observar o corpo destes indivíduos com musculatura bastante desenvolvida. Então, lei do uso e do desuso. Quanto mais uma parte do corpo é usada, é trabalhada, ela vai se desenvolver. Segundo princípio, transmissão das características adquiridas. Então, segundo Lamarck, esse casal de fisiculturistas com os músculos bastante desenvolvidos poderiam ter um filho, e esse filho herdaria essa musculatura que foi desenvolvida pelos pais através do uso, né? Através do uso demasiado dos músculos. Então, esse é um exemplo que mostra a teoria de Lamarck. Mas Darwin não descartou as ideias de uso e desuso, nem a transmissão das características adquiridas em suas explicações evolutivas, mas acrescentou a ideia de seleção natural, que antes não era considerada por Lamarck. Darwin não refutou, não descartou as ideias de Lamarck sobre o uso e o desuso e a transmissão das características adquiridas, mas ele acrescentou a esses dois princípios básicos a ideia de seleção natural, a ideia de que em uma população existiam indivíduos com características mais vantajosas e que esses indivíduos teriam mais chance de sobreviver e assim se reproduzir, dando continuidade à espécie. Porém, nem Lamarck, nem Wallace e nem Darwin conseguiram explicar como surgem as variações, como surgem essas características mais vantajosas e como essas características são transmitidas ao longo das gerações. Então, esses são dois pontos que não foram esclarecidos nem pelas teorias de Lamarck, nem de Wallace e nem de Darwin. Como surgem essas características vantajosas e como elas são transmitidas ao longo das gerações? Então, agora nós vamos entender isso com o surgimento da moderna teoria evolutiva. Então, pessoal, os avanços nas diferentes áreas da biologia, e em especial na genética, trouxeram muitos elementos para se entender e explicar a evolução de um modo mais amplo. Então, vamos observar o seguinte, pessoal. Darwin apresentou sua teoria sobre seleção natural em 1859. Lamarck defendia a ideia do uso e do desuso e da transmissão das características adquiridas em 1809, 50 anos antes, né? E Mendel, que foi o precursor, o pai da genética, aquele que trouxe as leis básicas da genética, apresentou seus trabalhos à comunidade científica somente em 1865. Então, depois do surgimento da ideia de seleção natural. E mesmo Mendel tendo apresentado suas teorias em 1865, essas teorias base da genética, elas só foram reconhecidas pela comunidade científica em 1900, certo? Então, aquelas questões que as teorias de Lamarck, Darwin e Wallace não conseguiram explicar sobre como surgiram as características vantajosas, sobre como essas características eram transmitidas aos descendentes, isso só pôde ser desvendado, elucidado com o surgimento da genética, com os princípios da genética. E esses princípios só foram reconhecidos a partir de 1900. Então, na teoria evolutiva atual, podemos considerar dois conjuntos integrados de fatores que atuam sobre uma população.
nós temos os fatores que geram diversidade genética, então, fatores capazes de gerar o aparecimento de novas características, são eles a mutação, que corresponde à alteração no material genético, alteração nos genes, né, no DNA desse indivíduo, que acontece ao acaso, e a reprodução sexuada, porque nós vimos que através da reprodução sexuada ocorre a combinação do material genético do macho com o material genético da fêmea, e através dessa combinação, que ocorre por meio da fecundação, da união dos gametas, surge um indivíduo com características semelhantes aos pais, mas não idênticas, né? Esse indivíduo que vai ter as suas características. E nós temos os fatores que atuam sobre a diversidade genética já estabelecida na população. Então, fatores que vão atuar sobre as características dos indivíduos na população são eles: a seleção natural, em que nós já estudamos aqui, a seleção natural, que diz que indivíduos com características mais vantajosas, mais adaptados ao meio ambiente, vão sobreviver e, assim, gerar seus descendentes. E o acaso? O acaso aqui se refere, pessoal, a quando acontece, por exemplo, um desastre ambiental. Por exemplo, uma erupção vulcânica, uma tsunami, um terremoto, eventos que podem causar a mortalidade de grandes indivíduos em uma população. Esse evento acontece ao acaso e pode alterar a diversidade genética dessa população. Então, assim, nós vamos entender agora um conceito muito importante em evolução, que é a especiação. A especiação é o termo usado para referir-se à divisão de uma linhagem que produz duas ou mais espécies diferentes. A especiação, pessoal, se refere ao surgimento de uma nova espécie, tá? Então, ela acontece aqui quando nós temos a divisão de uma linhagem que produz espécies diferentes. Então, vamos observar na nossa imagem, ilustrando um processo de especiação. Então, você vai observar aqui, ó, inicialmente nós temos uma população X, da espécie X, uma população inicial da espécie X. Aconteceu uma barreira geográfica, um evento que separou, dividiu essa população em dois espaços geográficos diferentes, de forma que eles não consigam mais manter contato. Então, observe aqui que essa população foi dividida em dois grupos e que esses grupos não vão mais manter contato. Ao longo do tempo, aqui vão atuar a seleção natural, vão atuar o acaso, e esses indivíduos vão se modificando, se alterando, se adaptando ao meio ambiente. Ao longo do tempo, essas diferenças podem ser tão grandes que acontece a formação de duas novas espécies, que eles passam a formar duas novas espécies. E como nós identificamos que chegou um determinado momento onde esses dois grupos de seres formaram duas novas espécies, a partir do momento que acontece o isolamento reprodutivo. Ou seja, esses indivíduos não conseguem mais se reproduzir gerando descendentes férteis. A partir do momento que acontece o isolamento reprodutivo, nós podemos dizer que houve a formação de duas espécies diferentes. Então, olha só, um dos principais fatores que promove a especiação é o isolamento geográfico. É justamente o que aconteceu aqui no nosso exemplo. O isolamento geográfico faz com que indivíduos de uma população sejam separados em locais diferentes, né, e passem a viver em ambientes diferentes. Dessa forma, em cada ambiente vai acontecer a atuação dos fatores que atuam sobre a diversidade genética daquela população, ou seja, vai acontecer a seleção natural e o acaso, e assim esses indivíduos que
eram da mesma espécie, podem, ao longo do tempo, se modificar através da atuação da seleção natural e do acaso, e, em determinado momento, formar espécies distintas. Em virtude das diferenças surgidas no genoma das populações diferentes de uma mesma espécie, ocorre o isolamento reprodutivo e, consequentemente, o aparecimento de duas espécies diferentes. Aqui nós vamos ver representado um processo de especiação através de um cladograma. O cladograma é esse diagrama utilizado para representar processos evolutivos. Então, nós temos aqui uma população inicial de uma espécie X, né? Ocorreu a separação dessa população, que pode ter acontecido aqui pelo isolamento geográfico, uma barreira geográfica, separando essa população em grupos distintos. Esses grupos distintos vão passar por processos de seleção natural, vão sofrer alterações ao acaso, e ao longo do tempo, elas podem chegar a formar espécies distintas, né? Como é que nós identificamos que houve esse processo de especiação, que formou-se aqui duas espécies diferentes? Através do isolamento reprodutivo. O isolamento reprodutivo se refere ao fato de que esses indivíduos não se reproduziriam mais gerando descendentes férteis, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu peço que vocês façam as questões 2 a 5 do item Analise e Responda, páginas 54 e 55 do livro didático, e que façam também as atividades disponíveis na plataforma Wake. Um abraço em todos e até a nossa próxima aula.